Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô trazendo essa receita de pastel, vou mostrar pra vocês como eu tempero a carne moída e como eu preparo os pastéis para os meninos. Eu gosto de utilizar essa panela de pressão com fundo antiaderente porque ela me ajuda a deixar a carne moída mais molhadinha. Eu vou utilizar 1 kg de patinho moído, então vou colocar na panela cerca de 2 fios de óleo. Não posso deixar de falar que aqui no sul nós chamamos de guisado, né? Então vamos colocar esse guisado fritar na panela em fogo alto, tá pessoal? Eu usei a boca grande do fogão em fogo alto. Enquanto o guisado tá lá fritando na panela, eu vou descascando o tomate. Vou usar um tomate para essa receita, mas se você quiser adicionar mais, tranquilo. Vou adicionar também 2 rodelinhas de pimentão vermelho. E de vez em quando eu vou parando e dando uma mexidinha para garantir que ele não vai queimar, nem secar e também nem ficar muito empelotado. Eu gosto que o guisado ele fique mais soltinho. Vamos adicionar 3 dentes de alho. Vou misturando e apertando com a colher para ele ficar bem soltinho. Agora num cantinho onde ficou o caldinho do guisado, eu vou adicionar um pouquinho de óleo e o alho. Eu gosto de fazer assim porque basicamente o alho vai saborizar o caldinho do guisado. E o meu pessoal aqui em casa, minha família, eles não gostam muito desses temperos, então na hora de montar os pastéis, eu vou retirando os pedacinhos de alho. Tudo que eu vou encontrando eu vou retirando. Dessa forma o pastel fica gostoso, fica saboroso e ao mesmo tempo fica do agrado deles. Depois de cerca de 3 minutinhos mais ou menos, eu adiciono o pimentão. Misturo um pouquinho, deixo mais uns 3 minutinhos também. E agora nós vamos adicionar o tomate. Lembrando que eu deixei em fogo alto o tempo todo, mas fica de olho, se achar necessário pode baixar. E agora eu adiciono mais ou menos metade da metade de uma cebola. Mas isso vai de gosto, tá, pessoal? Com a cebola eu faço o mesmo processo que eu fiz com o pimentão e com o alho. Eu deixo o molho num cantinho, adiciono um pouquinho de óleo e a cebola. Cerca de 5 minutos mais ou menos depois eu adiciono uma colherinha de chá de páprica defumada. Agora nós vamos adicionar uma colherinha de chá de farinha de trigo. Isso eu aprendi com a minha tia pra gente deixar o caldinho um pouco mais grossinho. Agora eu vou adicionar um pouquinho de pimenta branca, mas gente, cuidado, é bem pouquinho mesmo. Vocês vão perceber que eu adicionei na colher e depois ainda retirei um pouco. Isso é bem opcional. Agora sim, ó, só o farelinho.
Agora nós vamos adicionar 2 colheres de molho de tomate. E essa colher que eu estou utilizando ela é maior que a colher de sopa, tá, pessoal? É aquele tipo de colher de arroz, que elas são maiores, sabe? E no final ainda vou adicionar mais 2 colheres de molho. E também adiciono uma colher de chá rasa de chimichurri. E agora eu adiciono outras 2 colheres de molho, que eu havia mencionado antes. Eu gosto que ele fique mais molhadinho. Ele não chega a ficar escorrendo, sabe? Ele fica molhadinho na medida. E aí eu vou ajustando conforme a necessidade, porque isso vai depender também da marca do molho, se tu vai usar molho, se tu vai usar extrato de tomate. Aí no caso eu precisei para esse 1 kg de patinho moído, eu precisei de 4 colheres de molho. E para finalizar eu adiciono menos de uma colherinha de chá de sal, vocês podem perceber que eu não coloquei a quantidade toda. E depois de misturar bem, eu desligo o fogo e vou colocar a tampa ali e deixar ele abafadinho pra não secar, tá, pessoal? Depois de alguns minutinhos abafadinho, eu misturo de novo e vou transferir para um pote com tampa. Neste dia eu havia feito o guisado à noite e eu gosto de fazer assim. Eu faço ele à noite, espero esfriar e depois eu levo para a geladeira para no dia seguinte montar os pastéis. Porém, o cheirinho já estava bombando pela casa, os meninos já estavam loucos pelos pastéis, então eu montei algumas unidades para eles. A massa que eu utilizei foi essa de Nápoles, eu acho ela muito gostosa, uma massa colonial. Ela tem espessura na medida certa, não é nem tão fininha nem grossa demais, fica uma delícia. E para rechear essa massa de tamanho médio, eu utilizo uma colher de sobremesa. Ela é menor que a colher de sopa e maior que a colher de chá. E ela tem basicamente o mesmo tamanho daquelas colheres da Tramontina com cabo de plástico, sabe? É que eu faço essa comparação porque a minha colher de sopa, que eu mostrei ali para vocês de inox, ela tem um tamanho bem maior que as tradicionais. Então eu sempre faço essa comparação para poder explicar para vocês melhor a quantidade. Eu sempre aqueço o óleo na tripla chama do meu cooktop e assim que o óleo esquenta eu baixo o fogo, os pastéis não ficarem escurinhos demais. E eu vou desligando o óleo para retirar os pastéis já prontos e eu só ligo ele de novo no momento que eu for adicionar os novos pastéis que serão fritos, para o óleo não ficar quente demais e, como eu já havia mencionado antes, acabar escurecendo muito os pastéis. E olha que lindinhos os pastéis ficaram, eles ficam uma delícia, eu te garanto. E é claro que eu não ia passar vontade. Maravilhoso e recebeu o selo de aprovação da mamãe. Olha só como essa massa ela é mais sequinha, ela é maravilhosa. E no dia seguinte, nosso guisadinho já estava bem frio, prontinho para a montagem dos pastéis.
E aqui para mostrar para vocês o que eu já havia mencionado antes, que essa colher de sobremesa que eu utilizo para rechear os pastéis, ela tem aproximadamente o mesmo tamanho dessas colheres de sopa com cabo de plástico. Eu usei também discos pequenos da mesma marca para montar pasteizinhos pequenos para o lanche do colégio. Dá mais trabalho, mas justamente rende muito mais. E para recheá-los eu utilizo uma colher de chá. Eu sempre tenho em casa essas bandejinhas de isopor que me facilita muito, eu consigo congelar tanto pastéis quanto risoles, mini pizzas e deixar tudo bem organizadinho, embaladinho com plástico filme. E eu tenho duas informações muito importantes que eu quero passar para vocês a respeito desse processo de congelar os pastéis. Uma delas é cuidado com o óleo, não deixem que ele esteja muito quente para não correr o risco de o pastel ficar escuro por fora e ainda congelado por dentro. E outra informação é que tanto para congelar os pastéis quanto para resfriá-los na geladeira, vocês precisam se certificar de que o guisado esteja bem resfriado, senão ele vai acabar umedecendo a massa e não vai ficar legal. E dá só uma olhada na quantidade de pastéis que renderam. Eu utilizei 2 pacotes de 200 gramas cada dos discos pequenos e 2 pacotes de 400 gramas cada dos discos médios. E aqui rendeu um total de 48 pastéis pequenos. E nos discos médios também renderam exatos 48 pastéis. Lembrando que eu utilizei 1 kg de patinho moído, na verdade passou um pouco, cerca de 1,90 kg. Então, pessoal, olha aqui o tanto de pastéis que renderam. Isso aqui vai me ajudar muito na minha rotina do dia a dia, tanto nos lanches da escola, esses menorzinhos eu gosto de usar para o lanche da escola dos meninos, quanto na rotina do dia a dia em casa, os lanches em casa, né? Facilita muito. É uma frase que eu utilizo muito na minha rotina, no meu dia a dia, que é quem antecipa governa. Isso faz muito sentido para mim, porque muitas das vezes a gente acaba sendo a nossa própria rede de apoio, né? Então a Laura de hoje está ajudando a vida da Laura do futuro. Isso faz muito sentido para mim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, deixem o seu like, né? Se inscrevam no canal, isso vai me ajudar bastante. Então é isso. Um beijo, tchau, tchau!